já sobre dízimo e ofertas. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ayrton Santos e hoje nós vamos aprender sobre a nossa visão com relação aos dízimos e ofertas. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de integração. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante na fé cristã, assunto esse que às vezes traz até um pouco de polêmica, que são os dízimos e as ofertas. Bom, antes de nós discorrermos aqui sobre esse assunto, eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira consideração é que a igreja precisa de doações. Ela é uma entidade filantrópica, ela não tem fins lucrativos, ela não tem atividades empresariais que atraiam dinheiro e fundos para ela, não recebe ajuda de governo, então a igreja precisa de doações para manter os seus trabalhos, os seus templos alugados, os equipamentos que são comprados e também para manter ministros e pastores quando esses vivem de forma integral para a obra de Deus. A Bíblia nos dá a base e arcabouço para que homens e mulheres dedicados somente à obra de Deus sejam mantidos pela obra do Senhor, pela igreja do Senhor. Nada mais justo do que essas pessoas receberem os seus salários e as suas ajudas advindos das ofertas e das contribuições que a igreja faz. Pessoas essas que são dedicadas única e exclusivamente para servir a Deus e a obra dele. Pessoas que abriram mão de tudo para poder servir. Então, e toda essa questão da igreja que necessita de ofertas é através das ofertas que são entregues pelos membros da igreja. Isso é um dever nosso de contribuir e ajudar a igreja para que ela se mantenha e para que ela cresça. Uma outra consideração é que hoje nós já acompanhamos na história aí da igreja muitos escândalos com relação a dinheiro, pastores que usam mal o dinheiro da igreja. Isso existe? Sim, infelizmente isso existe. Isso é muito triste, né? Mas muitas pessoas não doam simplesmente porque são avarentas e querem colocar o mau uso do dinheiro de algumas igrejas, por alguns pastores, como desculpa para encobrir a sua avareza. Então o que acontece? Muitas pessoas hoje em dia, elas dizem assim: eu não vou dar dinheiro para a igreja, eu não vou dar dinheiro para pastor, porque pastor rouba, porque a igreja rouba. É verdade, infelizmente existem pastores que deixaram uma mancha nesse sentido na história da igreja, de forma geral. Porém, na verdade, essas pessoas que usam essa desculpa, 99% das vezes elas são avarentas, elas não querem contribuir, elas não querem ajudar. E usam a falha das outras pessoas para encobrir a sua falha, para encobrir a sua avareza. Muito embora muitas igrejas agem errado, muitos pastores agem errado, mas também muitas igrejas agem correto, muitos pastores agem correto. Eu acho que tem mais, tenho certeza que tem mais igrejas e pastores que agem corretamente com os valores que entram do que aqueles que propriamente se usurpam desses valores e usam para fazer coisas erradas. Mas isso é algo muito simples de você resolver, é só você olhar e observar sobre o investimento que é feito na sua igreja, equipamento de som, a estrutura, ministério infantil, não é? Se a tua igreja ela é bem cuidada, então é daí para onde vai as tuas ofertas, tá bom? Então tome cuidado com isso. Não vou ofertar porque o pastor rouba, não vou. Na verdade, isso é uma avareza. As pessoas usam todo esse discurso para encobrir a sua avareza. Não seja assim, tá bom? O padrão para todo tipo de contribuição deve estar estabelecido dentro da sã doutrina, ou seja, de acordo com os ensinos de Jesus Cristo e dos apóstolos. Então, você não vai ver a nossa igreja inventar nenhum outro subterfúgio para que você oferte. Você não vai ver a nossa igreja vendendo toalhinha, você não vai ver a nossa igreja vendendo rosa ungida, você não vai ver a nossa igreja inventando propósitos malucos para você poder ofertar. Não, nós vamos usar as escrituras, mostrar como a igreja fazia nas escrituras e acreditar que você está compreendendo o que está sendo te ensinado e que você está contribuindo de forma justa na obra do Senhor. Amém? Então, todo padrão de contribuição da igreja deve ser estabelecido pelos ensinos de Jesus e dos apóstolos, a sã doutrina, para nós, a igreja, o Novo Testamento. Tá bom? Muito embora o Antigo Testamento também é a palavra de Deus, toda a Bíblia em seus 66 livros, 1189 capítulos, para nós, é a palavra de Deus. Mas a doutrina da igreja, ela é toda feita baseada nos ensinos de Jesus e dos apóstolos. É difícil você fazer doutrina com as histórias do Antigo Testamento e com a lei. Não tem como, isso é uma coisa óbvia. Gálatas fala muito sobre isso, ok? Biblicamente falando, o ato de entregar ou não os dízimos e ofertas não tem nada que se misturar com a salvação ou maldição. Então, alguns pastores, eles confundem o ato de dizimar e ofertar com o ato soteriológico.
É claro que uma pessoa que ela nasce de novo, que ela é salva em Cristo, nós não teremos dificuldade em que essa pessoa oferte e ajude, porque faz parte do fruto do Espírito que é produzido na vida daquela pessoa, a generosidade, faz parte, não é? Mas também, se a pessoa não dizima, né, ou se a pessoa não entrega a oferta de acordo com o que espera o pastor ou a igreja, alguma coisa assim, a pessoa não vai perder a sua salvação por conta disso. O problema é que a avareza é pecado, então tem que ver o motivo pelo qual você não está ofertando. O porquê que você não oferta, ou porquê que você não oferta de forma justa, ou porquê que você não oferta de forma que está de acordo com as suas posses. Talvez haja uma avareza, talvez haja uma priorização pelo seu luxo, pelo conforto. Não estou falando que todas as pessoas são assim, mas algumas são. E aí a obra de Deus sofre porque as pessoas gastam demais em seus luxos na sua vida, e a obra de Deus, que é sincera e verdadeira, acaba padecendo. Tá bom? Então você tem que tomar cuidado com o motivo pelo qual você não oferta. Não que o fato de não dizimar ou não ofertar vai atrapalhar na sua salvação. Eu já vi pastor ler o Antigo Testamento dizendo que quem dizima lhe rouba a Deus, e Apocalipse dizendo que os ladrões não entrarão no reino dos céus. Então esse cruzamento de textos faz o quê? Que a pessoa que não dizima vá para o inferno. Isso é muito complicado, porque você não encontra uma doutrina bíblica séria que trate esse ponto dessa forma, com essa gravidade. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre dízimo em primeiro lugar. A nossa igreja, ela não traz a obrigatoriedade do dízimo. Nós entendemos que os dízimos são para os judeus, para aqueles que viviam debaixo da lei. O dízimo, com toda a sua doutrina e com toda a sua obrigatoriedade, fica complicado de nós aplicarmos ele na igreja. Então vamos aprender algumas coisas sobre o dízimo. Primeiro, eles não são obrigatórios para a igreja de hoje, a igreja neotestamentária. Dízimo não é obrigatório. Veja que eu sou um pastor e talvez seria para mim mais vantajoso ensinar a você que o dízimo é obrigatório, correto? Eu acredito que o que nós devemos ensinar é a Escritura de forma pura e verdadeira. Então eu não posso usar algo que era imposto sobre os judeus dentro da lei para impor sobre a igreja e trazer junto com isso consequências terríveis. Não é? Como, por exemplo, a condenação. Como, por exemplo, se a pessoa não dizima, não pode ser um obreiro. Se a pessoa não dizima... Então, a Bíblia não nos dá em nenhum momento esse tipo de regra para a igreja no Novo Testamento. Bom, muito embora a nossa igreja entenda que não é obrigatório, nós não proibimos as pessoas de entregarem o dízimo. É um dízimo voluntário. Se você tem o costume de entregar os 10% e quer continuar a entregar os 10%, tudo bem. Em nenhum momento você será impedido de fazê-lo. Porém, nós não temos envelope separado para quem é dizimista, nós não temos um tratamento diferente para quem é dizimista, nós não anotamos o quanto você entrega, o quanto que você dá. Na verdade, isso chega a ser até crime, não é? Isso não faz sentido, né? Pessoas saberem o quanto você ganha. Isso seria um desrespeito para com a sua vida financeira, ok? Então, nós não temos um momento especial no culto para quem é dizimista. Nós não temos nenhum tipo de incentivo diferente para você dizimar. O que nós fazemos é abrir a palavra e mostrar que a igreja voluntariamente, às vezes, doava até tudo, tá? Porém, não como uma forma obrigatória. Porém, se você quer estabelecer 10% daquilo que entra, que vem à tua mão, para ofertar na igreja, tudo bem, desde que isso seja proporcional às tuas posses, desde que isso seja proporcional à tua generosidade. Porque às vezes os 10% pode sobrepujar em algum momento na tua vida financeira, como também 10% pode não representar aquilo que realmente você pode ajudar e entregar. Então você tem que ter um bom senso e entregar as tuas ofertas com muita generosidade e abundância. O dízimo possui princípios atemporais aplicáveis. Então você percebe no dízimo a questão dele ser mensal, todo mês, ou tudo que tiver à mão você entrega, uma porcentagem que fica interessante você trabalhar com essa porcentagem, não é? Realmente, se você tem fidelidade com Deus em entregar aí seus 10%, 20, 15, 35 mensal, isso vai sim, com certeza, contribuir em bênçãos para a tua vida, mas são os princípios, não que ele seja obrigatório, tá? Outra questão sobre o dízimo é que o devorador que é falado ali em Malaquias capítulo 3, ele não é um demônio, não existe um demônio na Bíblia que se chama devorador. O que acontece é que naquela época, o dízimo incorporado à lei, o não dar o dízimo era um pecado grave para quem vivia debaixo da lei, certo? Então, logo, quando o povo não dizimava, sim, eles caíam em maldição, em desobediência à lei, desobediência à palavra de Deus. Qualquer um que desobedecesse à lei era maldito. Então, Deus deixava de os guardar pela sua desobediência. E uma das proteções que Deus dava ao povo é que os gafanhotos não viessem e devorassem as suas lavouras.
Então, o que é o devorador? O devorador era o gafanhoto que vinha e devorava diversas lavouras, tanto do povo de Deus como de outro povo. E a obediência do povo fazia com que Deus guardasse o povo de que o devorador, que o gafanhoto, a locusta e tal, não comesse aquilo que eles plantavam. Então, quando Deus fala repreenderei o devorador, é que esse devorador que chegava para todo mundo não chegaria para o povo por causa da desobediência. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que devorador é um demônio. Irmão, pelo amor de Deus, pela palavra do Senhor, isso não existe. Isso foi uma coisa inventada para botar medo nas pessoas, para que elas entregassem os seus valores à igreja. Logo, passou-se a ser uma cultura onde pastores sinceramente acabavam ensinando isso por ignorância e falta de um pleno conhecimento da palavra de Deus. Então não existe nenhum demônio chamado devorador. O que pode acontecer na nossa vida é que a nossa avareza, a nossa falta de cuidado para com os mais necessitados, a nossa falta de cuidado em sermos pessoas organizadas na nossa vida financeira, isso pode atribuir problemas para a nossa vida. A obediência gera bênção. A desobediência pode acarretar nas nossas vidas uma falta de proteção, sim, na nossa vida. Mas não que devorador seja um demônio. Espero que isso tenha ficado bem claro para você, tá bom? O ato de não dizimar não condena ninguém. O que condena a pessoa é a avareza. Então o que você tem que ver é por que você não oferta. Você é uma pessoa avarenta, então você será condenado pela sua avareza. E não pelo fato de não dizimar. Colocar o dízimo como um assunto soteriológico ou até mesmo uma prerrogativa ministerial, ou seja, se você não dizima, você não pode ser ministro, é bem complicado porque é antibíblico. 1 Timóteo capítulo 3, quando o apóstolo Paulo vai dar ali as atribuições dos bispos e diáconos, ele não coloca isso, você tem que ser um dizimista. Você não vai encontrar isso na palavra de Deus. Você não vai encontrar isso na Bíblia Sagrada. O único texto que você vai encontrar falando diretamente de dízimo no Novo Testamento é o texto de Hebreus capítulo 7, onde fala ali que Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Mas ali está falando de uma superioridade de aliança, onde Melquisedeque representa Cristo, que é uma aliança superior, não é? E Abraão representa a antiga aliança, a lei. Logo, a aliança de Cristo é superior à aliança de Abraão. Isso aí é um outro assunto, mas ali não está falando para não é normativo para a igreja dizimar. Não é, eu te falo de todo o meu coração, com toda a sinceridade. Tá bom? Dizimistas ou não, aqui na igreja todos serão tratados da mesma forma, até mesmo porque a tua oferta ela é de foro íntimo. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então a sua oferta é algo entre você e Deus. Logo, nós não sabemos o quanto você oferta, se é 10, se é 20, se é 15. Nós observamos se a igreja ela está evoluindo, se não, está faltando valores para poder manter a obra de Deus ou não, e a gente vai passando isso para o povo, e o povo vai contribuindo de forma espontânea. Óbvio, quanto mais você ofertar, melhor para a igreja, melhor para você também, tá bom? Vamos falar agora sobre ofertas. Toda oferta deve ser espontânea, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não por tristeza ou por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria. Então tem que ser uma oferta espontânea. A generosidade é o nosso padrão. Então você vê que generosidade não é representada por 10, nem por 20, nem por 30%. Não é, eu estou dando isso, então eu estou sendo bonzinho. Não é isso. A generosidade é algo que te impulsiona a fazer com alegria e te impulsiona também a ficar triste porque você não pode fazer mais. Isso é o que significa ser uma pessoa generosa. É você ser generoso. De repente, o normal é alguém entregar 100, mas o generoso vai entregar 150, vai entregar 200, um exemplo. Então, a generosidade deve ser o nosso padrão. A avareza é pecado. Já deixei bem explicado sobre isso. A avareza é quando as suas coisas materiais são donos de você e você não é dono das suas coisas materiais. É dever contribuir com a igreja, é seu dever. A cadeira que você senta, a luz que ilumina, toda essa gravação, tudo isso é mantido pelas ofertas. Então, quanto mais você oferta, mais a sua igreja cresce. Quanto mais você oferta, mais a sua igreja se torna confortável. Quanto mais você oferta, mais a sua igreja faz missões. Quanto mais você oferta, mais igrejas são abertas. Então, a tua oferta é muito importante, é seu dever ofertar. Ok? Você tem que estabelecer um padrão generoso de oferta na tua vida. A sua contribuição deve ser constante. Eu dei R$1.000 esse mês. Como eu dei R$1.000 mês passado, mês que vem eu não vou dar nada. A sua oferta deve ser constante porque as contas, as coisas, elas são constantes, tá? Ajuda o departamento social sempre também. Então, todo mês a gente recolhe através das células, os alimentos para serem entregues no último domingo do mês, onde famílias são ajudadas, casas de recuperação são ajudadas, abrigos de idosos são ajudados. Então, é importante você trabalhar em conjunto com o departamento social. Algumas questões aqui eu quero que você reflita. Você oferta generosamente?
Ou a sua oferta é uma oferta simbólica? A sua oferta é uma oferta administrativa? Você é generoso? O que é generosidade para você? Você é uma pessoa generosa para com a sua igreja? Você é uma pessoa generosa com a obra de Deus? Deus é generoso com você? Deus é bom contigo? Você contribui na mesma proporção? Você é uma pessoa que gasta muito com você e investe pouco na obra de Deus? Pare para pensar. Você sabe das necessidades da sua igreja? Quanto ela paga de aluguel, se paga aluguel, se não paga, se o pastor que cuida de você, ele recebe um salário da igreja ou não, se a igreja ajuda famílias ou não. Você sabe das reais necessidades da sua igreja, o que ela precisa para que você possa estar sendo incentivado a contribuir? Você sabia que a igreja sustenta a família dos pastores? A nossa igreja, ela acredita que o pastor que cuida de uma igreja local, se assim ele decidir e trabalhar de forma justa para isso, ele deve ser mantido pela obra. Não é? Então, quando uma igreja ela deixa de ofertar, o seu pastor vai acabar sofrendo com isso também, igual está lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4,13, quando Paulo ele fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ali o contexto que ele está dizendo é o seguinte, está falando, olha, igreja de Filipos, eu agradeço a vocês porque vocês mandaram as ofertas, mandaram as ajudas que eu precisava. Porque sem elas, sem essas ofertas, Paulo passou por dificuldades. Aí ele fala, sei ter em abundância, sei padecer necessidade, sei passar fome, mas também sei ter tudo de forma farta, posso tudo naquele que me fortalece. E aí ele vai agradecer a igreja de Filipos pela oferta que foi mandada. Então, Paulo sofreu porque ele disse que algumas igrejas o abandonaram. É necessário nós entendermos e compreendermos essa questão. Muitas pessoas têm problemas com isso, mas um cristão bíblico ele não vai ter problema com isso. Por quê? Porque ele entende que o trabalho do pastorado, o trabalho de quem trabalha ensinando, o ofício de quem trabalha ensinando a palavra de Deus, como eu estou fazendo para você agora, requer preparação, requer tempo, requer uma porção de coisa e principalmente abnegação. E aí as pessoas fazem parecer que é algo muito fácil, mas não é. Você abre mão da sua vida, dos seus sonhos, no meu caso, abrir mão da minha carreira profissional de sucesso para poder me dedicar a pessoas e a obra. Chega a ser até mesmo uma ingratidão quando as pessoas questionam isso. Então sim, a nossa igreja mantém os pastores que trabalham integralmente na obra. Então é necessário que você ajude para que não falte também para as famílias pastorais. Deus te abençoe. Esse foi mais um assunto tratado aqui no nosso curso de integração. Até o próximo tema.